Entendemos que a cartografia, para ser inclusiva, ela deve considerar esse usuário do mapa, ela deve incluir esses alunos surdos, de uma forma que ele supere suas barreiras de comunicação e promova, no caso, promova e tenha essa acessibilidade e igualdade de direitos garantidas. Olá, eu sou Vânia Souza, professora de Geografia da Secretaria de Educação, professora doutora em Geografia na área de Cartografia Escolar e participante de 2 grupos de pesquisa, o GEAF, que é o Grupo de Ensino e Aprendizagem e Formação dos Professores de Geografia da Universidade de Brasília, e o GES, que é Grupo de Estudos de Cartografia para Escolares da Universidade Federal de Goiás. O tópico hoje é cartografia inclusiva, na abordagem da interpretação dos mapas com a linguagem brasileira de sinais, Libras. A linguagem cartográfica ela é muito importante no ensino de geografia. Ela permite a visualização e a espacialização de vários fenômenos naturais e sociais. Nós temos, então, em muitas aulas, a utilização desses mapas e acreditamos que todos seriam aptos a fazer essa leitura, digamos, a gente fala de leitura do mundo, analisando essa espacialização dos dados geográficos nesses mapas. No entanto, nós temos os alunos surdos, eles dependem do campo visual, eles têm uma visão periférica bem desenvolvida, mas eles enfrentam muitas dificuldades no trabalho com os mapas. Então, nós observamos que a questão de como os dados se espacializam e como eles conseguem definir esses dados, interpretar a legenda, é um grande desafio, para as aulas de geografia. Entendemos que a cartografia, para ser inclusiva, ela deve considerar esse usuário do mapa, ela deve incluir esses alunos surdos, de uma forma que ele supere suas barreiras de comunicação e promova, no caso, promova e tenha essa acessibilidade e igualdade de direitos garantidas. Então, como trabalhar com esses alunos surdos, fazendo leituras até mais complexas desses mapas? Nós tivemos uma oportunidade muito interessante, nas aulas de geografia, utilizando esse material que foi recentemente lançado, que é o Atlas Escolar Geográfico do Distrito Federal. E nós pegamos um mapa básico que seria a divisão das regiões administrativas. Então, as atividades elas foram colocadas para os alunos de uma forma igual, mas os surdos tiveram extrema dificuldade para entender e localizar as regiões administrativas. No caso, a professora intérprete e essas alunas sobre as dificuldades, nós percebemos que eles não conseguem nominar algo que eles não conhecem. Então, um desafio ele foi colocado. Como fazê-las entender que aquelas localidades têm aqueles nomes? Então, algumas atividades foram executadas para tentar resolver essa problemática. A primeira atividade foi a pesquisa de fotos e filme dos locais. Então, as alunas que não conheciam as regiões administrativas mais distantes, elas pesquisaram na internet monumentos, locais cujas imagens elas poderiam associar ao nome desses locais. Em oportunidades de saída de campo, elas também observaram quais são os elementos presentes na paisagem dessas diferentes cidades e que elas associassem também aos nomes. Então, o desafio foi exatamente criar essa nova nomenclatura, que nós chamamos de nomenclatura, mas que elas entendessem os nomes associando ao local. E o resultado foi fantástico. Nós conseguimos todas as nossas 31 RAs na linguagem de Libras. Então, nós temos aqui o plano piloto, aqui temos a Ceilândia, e aqui nós temos Braslândia, e aqui o Lago Norte, como exemplos dessa leitura em Libras das RAs do Distrito Federal. Esse foi um ponto inicial para que elas entendessem a questão da hierarquização das cidades, da distribuição demográfica e das várias comparações que nós fazemos ao estudar as diferentes regiões administrativas
do Distrito Federal. Esse foi um ponto de partida, mas foi algo que elas tiveram que superar através da construção e entendimento, né, do nome relacionado ao local. Daí nós percebemos que, ao trabalhar com alunos surdos, nós deveremos ter cuidado com a nossa generalização de que eles podem interpretar visualmente tudo. Muitas vezes eles não entendem, eles precisam entender o contexto, no caso, o contexto local, os elementos da paisagem para eles associarem ao nome. Então foi um exercício muito válido, ele contou com a ajuda do Clube de Libras da minha escola e a imagem que nós postamos, né, dessas duas alunas surdas, essas duas alunas são as alunas surdas que fizeram questão de fazer esse trabalho porque elas querem entender melhor, né, o território do Distrito Federal e ter a oportunidade de conhecer mais áreas longe, né, do local onde elas moram. E elas sabendo se comunicar, né, sobre essas localidades, elas vão ter uma liberdade maior, não só de compreender o espaço em que elas moram, mas também de analisar mais criticamente todas as transformações que estão acontecendo nesse território do Distrito Federal. Algumas curiosidades sobre essa linguagem de sinais, né, das RAs. Por exemplo, Recanto das Emas, o símbolo ele nos lembra a ema. A questão da samambaia, né, ela também nos lembra a questão de vegetação, formato meio curvo. E a RA do Guará, realmente, ela nos surpreende lembrando o lobo-guará, quando ele faz esse movimento. Então, foi muito interessante como que eles descobriram e fizeram esse trabalho. Então, eu agradeço muito a participação, né, dessas alunas, da professora Arlete Petronilho, que é a professora intérprete, e as alunas que fazem parte do Clube de Libra, Ana Adriele, Larissa, Rafaela e Vitor. Foi um trabalho inovador e eu acredito que vai auxiliar várias pessoas também surdas, né, no entendimento do território do Distrito Federal.